A dislexia é um transtorno responsável por causar os problemas mais comuns que são perceptíveis ao professor de língua portuguesa, porque é uma dificuldade clara que o aluno apresenta para ler, né, para escrever. Então, esperava-se nessa determinada fase que o aluno já conseguisse ler e escrever normalmente, mas ainda assim ele apresenta dificuldades. Então é um alerta que se acende. Então a dislexia ela apresenta duas características. Ela apresenta duas naturezas. Ela pode ser de ordem visual, como pode ser de ordem auditiva também. Então, na visual, o aluno ele não consegue perceber, ele não consegue assimilar detalhes da configuração de determinadas palavras. Por exemplo, a palavra casa, ele percebe como cava. Então, há aí uma impercepção visual da estrutura original da palavra. E, portanto, há uma troca. Né? Ele tem problemas com orientação espacial. Quando copia do quadro, ele se perde, né, ao mudar de linhas nos cadernos, nos livros. Já na auditiva, o aluno não percebe determinadas diferenças sonoras, né, como, por exemplo, trigo, ele entende tigre, preta, ele entende pedra. Então, são alguns exemplos de o quão nós, professores, também precisamos estar sensíveis a essas dificuldades que o aluno apresenta em sala de aula, mas que pode ser um indício de um distúrbio. Então, não é porque o aluno quer, a dificuldade está além das suas possibilidades. Então, é preciso ajuda mesmo, auxílio profissional, para que a gente consiga atender essas questões. Então, quando os alunos apresentam as duas naturezas, as duas características de dislexia, é necessário que se faça um trabalho paralelo, né? Além das aulas regulares, além das aulas oficiais que ele teria em sala de aula. Então, é preciso que se faça um treino, que utilize outros recursos outros visuais, auditivos, para esse trabalho. Então, quando a dislexia, e aí o entrave. Então, quando ela não é logo diagnosticada, o aluno ele pode passar anos apresentando esses problemas de aprendizagem, de repetência, sem que se tenha um diagnóstico adequado, para que se tome estratégias, se tome medidas também adequadas, igualmente adequadas, para que o processo de ensino e aprendizagem seja fortalecido, seja aperfeiçoado. A disgrafia, ela é um problema que, quando notado, ela pode já estar, por exemplo, em um estágio avançado. Né? Ao recebermos um aluno, que é aquele aluno que aparentemente não apresenta nenhuma limitação, né? Cujas letras não são possíveis de entender, de decifrar de maneira muito clara, de maneira muito definida, essa tarefa é muito árdua, não é? Principalmente quando vamos avaliar um texto desse aluno. Eu, por exemplo, tinha um aluno no ensino médio que apresentava essa dificuldade. Então, esse aluno ele não foi diagnosticado nas séries iniciais com disgrafia. E ele era como se fossem hierógrafos, né? Para você entender, para você decifrar, conseguir assimilar as palavras que eram colocadas ali, era uma tarefa árdua mesmo. Às vezes, precisávamos até pedir que esse aluno se colocasse oralmente para que pudéssemos fazer uma correção. Né? Então, é toda essa dificuldade. Por isso que precisa ser diagnosticado já nas séries iniciais, para que não se leve esse problema para o ensino médio e, consequentemente, para o ensino superior. Então, a disgrafia, ela provém dessa falta de organização motora, dessa falta de orientação espacial, alguns fatores como adaptação afetiva, mudanças de ambientes contínuas, mudança no grupo de convívio social, transtornos no comportamento podem agravar ainda mais esse distúrbio, essa dificuldade.